Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Mais um Sagrado Masculino no ar, mais um Sagrado Masculino podcast no ar, e hoje vamos trazer um assunto aqui que vai ser bastante interessante, porque mais uma vez veio de uma pergunta que recebemos, né? Numa caixinha de perguntas lá no perfil do Sagrado no Instagram, né? E pra gente fez muito sentido trazer isso aqui hoje, porque é realmente uma pergunta muito legal. Uma moça perguntou o seguinte, eu não vou expor, né? Porque eu não sei se ela gostaria que fosse exposta. O Japão é machista? Então, para a gente poder responder essa pergunta, né, e dizer se os homens japoneses ou se a cultura japonesa é machista, a gente precisa analisar a história do Japão, né? E quando pensamos, por exemplo, na história do Japão, não tem como não pensar que a origem da cultura japonesa, a origem da história do Japão é a cultura samurai, né? E como foi desenvolvida a cultura samurai? Vamos imaginar aqui o Japão. O Japão está no meio lá do Círculo de Fogo. Então lá é coberto, né, vamos dizer assim, né, de maremoto, terremotos, maremotos, uma região extremamente difícil também, a geografia local é extremamente difícil, montanhosa, né, pouca terra fértil, enfim. Eu não sou um geógrafo, muito menos um geólogo para falar sobre esse assunto. A gente até teria hoje aqui um historiador para falar sobre o assunto junto com a gente, mas infelizmente não foi possível, né? Outros compromissos o tiraram, mas a gente em algum momento vai dar um jeito de trazê-lo. Mas a história do Japão é cercada de invasões, de guerras entre feudos, né? De culturas de todos os pontos da Ásia que tentaram entrar dentro daquela ilha, ou seja, era extremamente difícil sobreviver dentro do Japão, por razões geológicas, né, maremotos, terremotos, por razões geográficas, como eu falei aqui, e por razões históricas, né, invasões a cada momento, né, e brigas entre feudos, guerras entre feudos, ou seja, tudo aquilo que havia dentro do Japão dificultava a sobrevivência. E como a cultura samurai se desenvolveu? No meio disso tudo. Ou seja, a cultura do samurai, ela precisou encontrar uma forma de fazer com que toda a energia fosse canalizada primeiramente para a defesa física, para a defesa do espaço, das aldeias, dos feudos. E, portanto, quando pensamos, por exemplo, em como a cultura samurai se desenvolveu, e aí as pessoas costumam dizer assim, o samurai era machista, porque ele não fazia trabalhos domésticos e somente a mulher fazia. Você sabe disso, Paulão? Já ouvi falar sobre isso. Pois é. Que coisa maluca, cara. Aí o povo pega e fala, mas então quer dizer que o samurai era machista porque ele colocava somente as mulheres, mas tinha camponeses também, homens e mulheres, trabalhando lá e fazendo trabalhos domésticos. Como é que funciona isso, cara? Vamos imaginar aqui. O Bushido significa a vida a cada respiração. E a palavra samurai significa servir, ok? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Bushido, e a gente pega, por exemplo, os ritos, né, japoneses lá de, por exemplo, do chá, por exemplo, do modo como eles fazem todo tipo de condução em qualquer situação. Quando você assiste um filme japonês ou lê um livro, você vê que tudo é feito de um modo muito perfeito. E por que muito perfeito? Porque todos aqueles movimentos que eram extremamente leves buscavam gastar o mínimo possível de energia física. E por quê? Porque se você gastasse a energia física, você não teria para, por exemplo, expressar seu instinto agressivo na hora de defender a aldeia, na hora de defender o seu espaço. Portanto, tudo era muito calculado, até pela quantidade muito escassa de recursos, né, de modo a fazer com que a energia física fosse poupada para que justamente pudesse haver uma expressão maior de instinto agressivo para a defesa. Tá? Então, ao mesmo tempo em que durante esse processo de se fazer as coisas de um modo leve e perfeito, te coloca com a mente no tempo presente, porque se você está prestando atenção em tudo que você está fazendo no tempo presente, né, você deixa de pensar tanto no passado quanto no futuro e se concentra aqui.
no agora. Né? Isso tira sua mente, por exemplo, da conexão com o passado, que pode te levar a uma depressão, e da conexão com o futuro, a catastrofização do futuro, por exemplo, que leva à ansiedade, né? Ou de alguma coisa que eu acho que vai acontecer que vai ser muito boa lá no futuro, né? Que também te leva à ansiedade. Né? Ou seja, o Bushido, a vida a cada respiração, coloca o samurai no tempo presente para fazer tudo perfeitamente. Então, por uma questão cultural, o samurai, o guerreiro samurai, né? Samurai é a palavra que significa servir, era colocado nessa condição. Você vai guardar a sua energia física para que você possa expressá-la em momentos de estresse físico. Quais eram esses momentos? O treinamento com a katana e com a wakizashi, uma espada de ataque e outra de defesa, e com todas as formas de luta corporal. Talvez eu esteja falando uma bobagem aqui, mas imagino, sei lá, os ninjutsus da vida lá e tal, né, que eram as lutas corporais durante as batalhas, né? Então, o samurai, ele era colocado à parte dos trabalhos domésticos para que a energia física ficasse poupada para isso, porque ele precisava estar perfeito para o momento da batalha. E a palavra samurai, que significa servir, é servir até com a vida. Ou seja, para cada um deles era uma honra morrer pela família, por exemplo, ou por sua aldeia. Quando pensamos dessa forma, fica muito difícil eu dizer que a cultura samurai é uma cultura machista. Acho que falta entendimento das pessoas e acho que falta também um pouco de olhar para a gente mesmo, né? Para a gente parar de julgar os outros e começar a prestar atenção naquilo que nem sequer construímos aqui. Eu entendo que a gente tem que entender também o contexto da época. Nem te cumprimentei, né, Paulão? Mas tudo bem, começou muito bem e a gente já entrou falando sobre esse tema. É isso aí, a gente é muito paipum, né, cara? Muito direto. Muito direto, e a gente tá aqui nesse dia de várias gravações, então a gente vai se empolgando com os temas e vai por aí. Só complementando a sua abertura, né? Um dos fatos principais do Japão é ser um país insular. E o Japão, ele formado por ilhas de difícil acesso, você falou do Círculo de Fogo, o Japão durante muito tempo ele ficou totalmente afastado do resto do mundo na questão cultural. Tanto que é uma cultura muito específica, que só com o avanço tecnológico ela foi difundida para o resto do mundo. E é muito complicado com a nossa visão brasileira ocidental julgar a forma como eles se relacionam num contexto específico de época. Como que eu falo do machismo, principalmente, quando se pergunta, né? Quando a pergunta vem pra gente, se o Japão é machista, a cultura samurai é machista, por quê? Qual é a justificativa? Porque os samurais não faziam as tarefas. Mas quem falou que para a cultura deles, assim como é para a nossa, eles estavam dividindo em tarefas mais ou menos importantes? Perfeito. Quem te dá essa certeza que a mulher cuidar da casa não era uma tarefa valorizada? Porque sim, a cultura deles, do Bushido, não é no sentido de valorizar o homem, no sentido de valorizar regras, hierarquia, respeito. Eles valorizam muito isso. Teve aquela Copa do Mundo de 2002, né? Entregando que a gente já não é tão novinho assim mais. Que todo mundo ficou impressionado, porque os japoneses limpavam o próprio estádio depois do jogo. Ao contrário do que a gente vê no resto do mundo. O entendimento de todo. Né? O entendimento do todo. Então eles entendem na cultura deles que cada um tem o seu papel na grande engrenagem. Então todo mundo faz um papel e aquele papel, por menor que seja na nossa visão daqui, ele é extremamente importante. O samurai ele só podia se concentrar especificamente na proteção e na luta, que era a sua aptidão, que era a aptidão física do homem, porque tinham as mulheres e os camponeses dando toda a condição para isso. Perfeito, cara. A mesma coisa eu virar hoje e falar que a profissão, que o trabalho de uma dona de casa é menos importante. Claro. A vida só gira porque ela tá ali pra fazer. Total, cara. Você falou uma coisa assim, perfeita, cara. E é um entendimento de todo isso daí, né? A gente viu na década de 70 e na década de 80, por exemplo, eu não sei como é que tá hoje, cara, realmente eu não sei, mas um alto índice, por exemplo, daquilo que a gente chamaria aqui no Ocidente de suicídio. Sim. Né? Para eles lá, eles chamam na cultura samurai de seppuku.
né? Que é o autoextermínio, né? Mas esse autoextermínio é uma cerimônia para os samurais. Cara, eu não estou dizendo que é certo, que é errado, entende? Não é isso. Mas para os samurais é de uma altíssima honra. Por quê? Porque eles entendiam que, por exemplo, se fosse ferido em batalha, eles foram trabalhados a vida inteira para serem guerreiros. Aí o cara foi ferido em batalha de uma forma em que ele não possa ser mais útil durante uma batalha. Entende? Ou seja, ele vai ser, teoricamente, um peso para a aldeia dele. Ele vai só comer, beber, dormir e não vai contribuir com nada. O fato de não poder contribuir com nada, né, gera para ele uma única forma de contribuir para o todo. E essa contribuição, na mente deles, viria pelo autoextermínio. Ou seja, eu serei menos um peso na sociedade, né, usando a Wakzak para cortar numa linha diagonal, né? Acho que daqui da barriga do lado esquerdo aqui para cima, não é isso? O seppuku. Então, promovendo o autoextermínio, né? Como um modo de contribuir para a sociedade, como um modo de contribuir para a minha aldeia, para a minha família, para a minha esposa, de uma forma que para nós aqui no Ocidente parece muito estranha, né? Mas para eles lá era de altíssima honra cometer o seppuku. Né? Era um jeito de continuar contribuindo mesmo após a morte. Ou seja, eles tiravam a própria vida para não ser um peso, porque conseguir energia para sobreviver lá naquele espaço é muito difícil. Aí a gente vai falar assim, isso é porque o cara não fez um curso de sobrevivência na selva. Gente, curso de sobrevivência na selva não é assim. Você faz um curso de sobrevivência na selva, por exemplo, na Mata Atlântica, é de um jeito. Lá na Amazônia é de outro. Lá no Congo é outro. No Japão feudal vai ser outro. Cada lugar tem suas características e um jeito diferente de sobreviver. Quem sou eu para julgar isso? O que eu estou discutindo aqui é dentro de um local onde é extremamente difícil de se sobreviver e de se conseguir energia, caçar lá, por exemplo, naquela época, fico imaginando quanto era difícil, né? Porque tinham poucos animais e, de repente, os animais grandes que tinham, aqueles, como é que chama? Acho que é Ainu, que é tipo uns ursos que tinham lá, é um bicho agressivo, né, cara? Né? Onde se conseguia a carne, por exemplo, né? Ou se não por peixes, não sei que tipo de que outros tipos de animais tinham lá e tal. Mas é um local de extrema dificuldade para se sobreviver e conseguir energia para produzir, por exemplo, ímpeto agressivo. Produzir proteína naquele lugar dentro do corpo é um negócio complicado, ou seja, elevar a testosterona ali é difícil. Sim. E, portanto, quanto mais podia-se guardar energia física dentro do próprio corpo, né, melhor seria para poder manifestar o instinto agressivo na hora de uma batalha. Por isso o samurai não participava dos trabalhos domésticos, né? Então a gente, daqui do lado de cá, no Ocidente, com toda essa abundância que nós temos, principalmente aqui no Brasil, né, cara? A gente se senta jogado no sofá e não percebe que a gente está gastando energia além da conta. A gente gasta energia de todas as maneiras, né? E não percebe que aquilo que a gente faz por ter abundância, coisa que lá eles não têm. E esses estereótipos que a gente tem da cultura alheia, né? É muito aquilo de olhar para o outro e não olhar para mim. Claro, é julgar. E a gente olha para o outro trazendo só o que é negativo. A gente pega uma cultura japonesa extremamente rica, a gente pega hoje, né, a atualização dessa cultura no mundo globalizado. Cada vez mais as mulheres, sim, indo para fora, indo fazer as coisas, ocupando espaço. É uma sociedade como a nossa, como qualquer sociedade que vem mudando, mas é importante a gente entender que nada é do dia para a noite. Claro. Que as coisas acontecem gradativamente. Claro. E a gente, quando para ver a cultura japonesa, que é uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento, quando essa ideia do tema surgiu, né? Eu fui pesquisar. A gente tira tanta lição importante da forma de agir dos japoneses. Você pega um país que eles sempre tiveram a comida tão contada, a necessidade que até hoje os índices de obesidade, doenças relacionadas ao consumo excessivo de comida, à alimentação imprópria, eles são baixíssimos. A longevidade lá é muito alta. Então a gente tem que entender
as lições que a gente tira disso. É importante esclarecer para todo mundo da nossa audiência que sim, é um estado, uma sociedade que vem evoluindo absurdamente no sentido das funções, né? Que o Japão não parou lá no feudalismo, não parou no samurai, que é uma cultura, mas tem raízes nessa cultura. E a gente traz o que a gente estava conversando antes de gravar, né? Sobre a escolha das suas batalhas. Total. Se você tem a sua energia contada, o seu recurso contado, você vai topar toda e qualquer batalha? Você vai escolher fazer de tudo para quando você precisar da sua energia, dos seus recursos, da sua comida, você não ter de onde tirar? Pois é. Exatamente por isso é que o samurai era poupado dos trabalhos domésticos. Sim. Porque os trabalhos domésticos são batalhas também. E se a gente traz são valorosas. Se a gente traz para os dias de hoje, a nossa vida hoje, ao contrário daquela época, é muito mais dinâmica. A gente faz 1 milhão de coisas por segundo, a gente está extremamente conectado a tudo, e a gente fala aqui de encontrar o seu masculino, de posicionar-se, mas eu vou me posicionar para tudo? Eu vou brigar, eu vou gastar a minha energia com tudo? Não. Eu tenho que saber o que vale a pena. Perfeito. O que é uma batalha que me compete? O que me cabe? Eu preciso me posicionar agora? Porque eu estou encontrando o meu masculino que eu preciso me posicionar a todo tempo? Não. Exato. Eu posso ouvir, eu também tenho que ser escuta, eu também tenho que exercitar o meu feminino. De entender, de contemplar muitas vezes, de ponderar e saber quando esse masculino, essa fúria vai ser expressado. Saber recuar, né, Paulo? Sim. E lá era um contexto de guerra que eles precisavam usar essa fúria toda para a guerra. Perfeito, cara. É isso aí. Aí tem gente que vai falar assim, mas por que isso? Que isso não tem nada a ver, tá, vamos lá. Então tá bom. Se não tivesse a ver, como é que os mongóis, por exemplo, teriam invadido a China com Gengis Khan? Né? Porque a China, teoricamente, era um território naquela época em que a alimentação básica era de quê? Sei lá, talvez eu esteja falando bobagem, os historiadores que me corrijam depois. Mas a base alimentar deles lá é o quê? Arroz, que mais? Enfim, outras coisas do tipo. Aí os mongóis chegaram para poder invadir a China naquela época, né? Se alimentando de quê? De caça no caminho, e quando não tinha caça, o que eles faziam? Colocavam como se fosse uma espécie de um canudo na jugular do cavalo e tomavam o sangue do cavalo, né? Da égua, na verdade, né? Misturado com leite, ou seja, para poder ter proteína, para poder ter ímpeto agressivo, né, para poder ter como produzir testosterona dentro do corpo e manter a testosterona alta. Isso traz até uma curiosidade que surgiu muito isso na época da pandemia, né, da Covid, do porquê que na China tem os hábitos alimentares diversos, né, muitos animais que a gente jamais comeria aqui, mas porque a gente tem abundância. Claro. Na falta da caça, do boi, da vaca, lá eles começaram a comer tudo e qualquer coisa. Exato. Então qualquer animal, para eles, era fonte de alimentação. E a gente vê um país, a gente tem a noção da China hoje muito desenvolvida tecnologicamente, mas a grande parte do país ela não é habitável. A população é extremamente condensada em pequenas áreas. Então a gente tem umas áreas montanhosas, desérticas, e a população difíceis, a população condensada ali, muita gente, pouco espaço, pouca disponibilidade. É claro que isso enfraquece. Claro. E se você faz o paralelo que você fez da China com o Japão, quem utilizou melhor os seus recursos, poucos, né, parcos recursos? Então, qual foi a importância para o desenvolvimento de cada nação? Perfeito, cara. Acho que o caso eu não, cara, de novo falo, não sou historiador, tá? Nenhum de nós dois. Mas, como a gente falou, a gente teria um historiador hoje, mas infelizmente não deu certo, né? Não teve como vir. Mas, enfim, quando falamos aí, ou observando para a história, a China, tecnologicamente, por exemplo, ela demorou um pouco mais para se desenvolver do que o Japão, né? Mas acabou se desenvolvendo porque, né, cara, tem uma população muito grande e, como você falou, recursos extremamente escassos. Quando o recurso é muito escasso, o ímpeto agressivo vem para fora. Quando o ímpeto agressivo vem para fora, você busca todo tipo de coisa, todo tipo de sei lá, de item, não sei como é que eu posso falar aqui, de alguma coisa que possa fazer com que você desenvolva e que permaneça vivo.
É a busca pela sobrevivência. Sim. Né? Então, existem algumas... Tem um cara que se chama... Poxa, eu não vou lembrar agora. Mas tem um atleta, que é até triatleta, um cara de 57 anos, tal. Enfim, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ele está fazendo uma experiência, né, em que ele chega próximo aos dias das competições, ele se alimenta só de carnes, né, e tal, faz uma dieta carnívora, mas quando chega próximo dos dias de se competir, ele fica 3 dias praticamente isolado, né, sem contato com outras pessoas e sem se alimentar, fazendo dieta. No dia da competição, cara, o cara tá assim, parece que o corpo começa a extrair tudo que tem dentro de si para gerar sobrevivência. E o ímpeto agressivo dele vai lá nas alturas. E aí os resultados dele são muito altos. Não sei se é Alexandre Negreiros ou aquilo que a gente fala das situações extremas, né? Que o ser humano, numa situação, por exemplo, uma mãe com o filho em perigo, ela tira força de lugar que não imagina. Ela consegue... A gente tem vários casos, eu não vou saber citar especificamente, mas de ações de subir em lugares pouco acessíveis, de força para romper alguma coisa, abrir carro acidentado. É uma força que a pessoa normalmente numa situação comum não teria, mas que a necessidade e aquela condição extrema do corpo te leva a conseguir. Perfeito. E é por isso que aqui, numa sociedade como a nossa, em que temos aqui, isso é indiscutível, um acesso a formas de se alimentar muito mais diversas do que lá na Ásia, por exemplo, né? Nós precisaríamos ter toda uma construção aqui, né? Tem um monte de coisa para acontecer aqui, né? A gente acredita em escassez aqui, como a gente falou num episódio anterior, né? Da dificuldade que as pessoas têm de olhar para si mesmas e, portanto, reconhecer aquilo que tem disponível e tal. Mas a gente precisaria aqui de toda uma construção, vamos dizer assim, para seguir adiante enquanto povo e entender a minha relação com os meus recursos é uma coisa muito importante, né? A gente não tem uma noção, né, sobre aquilo que a gente tem disponível e não utiliza da melhor forma. Né? Mas isso então deveria ser uma coisa que o governo coloca. Cara, aí nós vamos voltar para uma discussão que não faz sentido mais a gente voltar, de falar sobre como que o governo vai interferir nisso e colocar para cada um o que deve ou o que não se deve ser feito. Né? Isso precisa ser desenvolvido a partir do próprio indivíduo, do interesse de buscar o entendimento primeiro sobre si mesmo, né? Mas você vê como é que é difícil, cara, porque eu começo a explicar uma coisa e vem outra na minha cabeça e já, tipo assim, já me puxa para um outro ponto, porque é tanta coisa que vai se ligando e a gente, em cada episódio, não temos tanto tempo assim para poder falar, que às vezes eu até me perco no meu raciocínio, cara. Eu tenho essa mania, né? Vamos dizer assim, eu tô falando de uma coisa e de repente puxa outra, e eu não consigo concatenar e fechar uma ideia por completo, né? Às vezes isso acontece comigo, eu assumo aqui. Mas é um fato que nós precisamos crescer muito como população, como povo. Né? Parar primeiramente de olhar para lá e julgá-los por aquilo que eles fazem. Os caras matam um cachorro na China para comer. Eles comem insetos, comem escorpiões, comem não sei o que. Cara, eles comem porque, como você mesmo disse, não tem abundância de recursos. Sim. Precisa se fazer isso. E o Japão, a cultura samurai, se desenvolveu em cima desse mesmo modo de pensar, mesmo modo de interagir com o meio à sua volta. Um lugar que é extremamente difícil de se sobreviver, como a gente falou. Né? Então, como dizer que uma ação, um modo de agir é machista ou não, simplesmente por a gente entender que o fato... Né? Não, eles não fazem trabalhos domésticos, são machistas. É raso esse pensamento. Sim. Assim como é raso qualquer pensamento muito rápido sobre críticas, né? A gente está falando aqui que nenhuma sociedade ela é perfeita, nenhum país é perfeito. Todo país tem suas qualidades e suas mazelas. Eu sou totalmente avesso à síndrome do vira-lata do brasileiro. Total. De achar que bom é só os Estados Unidos, bom é o Japão. O que a gente está falando aqui é justamente isso. Japão, China, outras sociedades têm defeitos, qualidades, e a gente tem que fazer o quê? A gente fala do nosso, né? A gente critica o nosso povo, a nossa forma, porque é o que a gente vive. Então, assim, aprender com as outras sociedades, com as partes boas, trazer aquilo que a gente pode aproveitar
E tentar não copiar o que deu errado, não copiar as mazelas deles. A gente já tem as nossas para lidar, né? Então a gente precisa aprender com o outro. Hoje em dia a gente tem muita informação, tudo muito conectado, e tentar desenvolver dentro da nossa realidade. Toda mazela, a meu ver, ela vem justamente da dificuldade que a gente tem de olhar para a gente mesmo, em qualquer cultura. Sim. Né? Se você for no Japão vai ser assim, se for na China vai ser assim, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Todo mundo tem muita coisa boa e muita coisa que é ruim, que é consequência do modo como a gente é infantil para olhar para a gente mesmo. Sim. E quando eu falo a gente, eu estou me referindo ao ser humano. Né? Não estou me referindo a uma ou outra cultura. Todos nós somos dessa forma. A gente tem a tendência a olhar para o outro e julgar o outro e deixar de olhar para a gente mesmo, né? Ou seja, eu não tenho responsabilidade por aquilo que eu vivencio, né? Sim. Então, e aí, chegando, já caminhando para o final de mais um episódio, eu tenho que trazer o pensamento que a gente vem construindo ao longo desses episódios de que a gente tem que olhar para dentro e olhar para fora só para criticar ou só o outro ser bom é equivocado, né? Quantas pessoas a gente conversa todo dia que falam, não, o Brasil não tem jeito, bom é lá fora. Então, assim, o que eu tô fazendo pro Brasil ter jeito? Eu tô cuidando de mim ou eu tô só criticando? Eu tô olhando pra tudo, pensando qual é o meu papel nisso aqui e o que eu posso fazer? Ou não? Eu só quero criticar por criticar, só olhar pro outro, né? Quando eu critico e só critico, eu tiro a atenção de quem? De mim mesmo. Sim. Né? Ou seja, até o ato, a ação de ficar criticando os outros é um modo de tirar a atenção sobre mim. Eu me defendo ao fazer isso. Ou seja, eu não dou nem sequer a oportunidade de por um momento olhar, peraí, eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Por quê? É só porque o meio está do jeito que está, porque as pessoas são do jeito que são, ou eu que estou aqui parado, sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude, sem... Cara, se eu não faço, se eu não produzo, se eu não realizo, sabe, por que estou aqui, né? Vamos para as perguntas existenciais, né? De onde eu vim, como eu sou, como é que é? De onde eu vim, por que estou aqui, para onde vou, né? Assim? Sim, e aquele pensamento muito comum, né? Tá dando tudo errado para mim aqui, eu vou para fora, vou tentar a vida em outro lugar. Beleza, muita gente é bem sucedido nisso, mas muita gente não é. Por quê? Porque o que tá errado, o que tem que mudar não é o que tá em volta, sou eu. Mude para Marte que você vai levar você mesmo. E qualquer lugar que eu for, se eu não tô organizado, não vai dar certo. Pode ser o melhor lugar do mundo. A questão não é só oportunidade, a questão é o que você faz com a oportunidade. Perfeito. Então, se você cuida de você, ainda que o ambiente seja inóspito, ainda que seja uma ilha cheia de vulcão, sem comida, ainda que seja um lugar que você tem que comer morcego, as pessoas conseguem prosperar, apesar das adversidades, se elas olham pra dentro e aproveitam o melhor delas mesmas. Perfeito, é isso, cara. Não tem como a gente ignorar essa realidade, cara. A gente só prospera quando a gente olha pra gente mesmo. Sim. Primeiro, né? Quando você fala lá em Maslow, sobrevivência, prazer, poder, autoconhecimento, autorrealização, né? A resolução da sobrevivência é o olhar para o degrau de cima, né? Ou seja, então, se estou pensando em prazer, é porque minha sobrevivência está resolvida, né? Ou seja, ninguém pensa em prazer se você tiver que correr do leão que está vindo com fome na sua direção, né? E aí, quando pensamos em resolução dos prazeres, acesso, vamos dizer assim, infinito aos prazeres, né? Como se algo fosse infinito, né? Mas acesso quase ilimitado, vamos dizer assim, a todos os prazeres. Eu preciso estar olhando para um degrau acima, para o poder. E que seria esse poder? Aí tem gente que fala assim, o poder financeiro. Não, cara. Começa com a construção que você faz com o seu físico e com a sua mente. Se você tem saúde física e mental, você consegue realizar as coisas, né? Tema para um novo episódio, hein? Exato. Você consegue realizar as coisas. E ao conseguir fazer, né, ao ter poder mental e físico, você vai construir o seu patrimônio, vai construir o que for necessário para ter os prazeres que você quiser. A questão é, se você, depois que tiver esse poder, se enveredar nos seus prazeres, você destrói seu poder. Ou seja, tem que ir para o degrau de cima. Então, como lido com as minhas emoções diante de tudo aquilo que está disponível? Se tenho acesso fácil aos prazeres, o que eu vou fazer? Eu vou me entregar a eles? Se eu me entregar, eu destruo o meu poder. Então, eu preciso conhecer o modo como eu tendo a reagir diante de tudo aquilo que estimula as minhas emoções.
autoconhecimento, um degrau acima do poder. Só mantém o poder aquele que conhece minimamente a si mesmo, né? Mas qual seria o parâmetro para eu entender se me conheço ou não? Eu realizo funções? O que isso quer dizer? Eu realizo novas funções? O que eu estou aprendendo de novo? Eu estou aprendendo uma função como carpinteiro, como advogado, como psicanalista, como apresentador de podcast, como repórter, como qualquer coisa, como operador, como seja lá o que for, né? Como médico, como qualquer coisa, cara, jogador de alguma coisa. Tudo aquilo que você aprende, um curso que você faz de mergulho, de paraquedismo, seja lá do que for, tudo aquilo que você realiza de novo, né? Só é possível se você se conhece suficientemente para não ir na direção das expectativas alheias. Porque quando você se propõe a fazer algo novo por você, sempre vai ter alguém que vai criticá-lo por aquilo que você se propõe a fazer. Então só consegue fazer isso quem se conhece. E quando você realiza isso, você atinge um negócio que se chama a realização em si mesmo, a autorrealização. Aí eu vou viajar um pouquinho mais aqui. Quando você realiza funções e você constrói novas funções, isso é uma prova de que você se conhece, certo? Tá. Quando você realiza novas funções, a tendência é você fazer o quê? Começar a praticar essas novas funções, não é? Quando você pratica novas funções, você se conecta com mais pessoas, correto? Correto. Quando você se conecta com mais pessoas, qual é a tendência? Seus resultados serem maiores ou menores? Maiores. Se são maiores, então você começa a se conectar cada vez com um todo maior, não é isso? Sim. Se você se conecta com um todo cada vez maior, você se conecta com tudo que existe à sua volta, não é isso? Cada vez mais, né? Agora eu vou viajar de vez, tá bom? Porque tem gente que vai falar assim, cara, primeiro que isso aí nem é Maslow, não sei o que, tá, tudo bem, você quer dizer assim, cara? Então vamos falar que essa pirâmide de Maslow que eu tô falando aqui é uma interpretação que eu tô dando aqui, tá? Fala que é a pirâmide sobrevivência, prazer, poder, autoconhecimento, autorrealização, beleza? Tá. Quando você escala isso aqui e que você atinge a autorrealização e começa a se conectar com o todo, você começa a se conectar com algo que vai além de tudo isso daqui. E quando pensa em além, o que a gente pensa? Aí tem gente que vai falar assim, é o todo, é o universo, é Deus, seja lá o que for, cara. Cada um dá o nome que quiser. Cada um dá o nome que quiser. O fato é, em todas as culturas antigas, existe uma frase mais ou menos assim, tá? Tem essa pirâmide e tem o que está acima, tá certo? Aí tem gente que fala assim, por exemplo, biblicamente, buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Quando você se conecta com todo mundo, seus resultados são muito maiores. Então, a consequência é você conquistar tudo isso aqui automaticamente. E o que a gente repara é que nunca na história todo mundo teve tanto acesso a tudo. Perfeito. Informação, conhecimento, notícia e aos prazeres também, né? Total. Porque o desejo e o prazer é muito importante, porque se eu não desejo algo, eu não corro atrás de nada. Perfeito. Só que as pessoas hoje, elas usam toda essa infinidade de informações que elas têm na mão para simplesmente satisfazer os seus prazeres e desejos. Exato. Então, como você está utilizando isso, né? Você poderia ampliar seus horizontes e fazer toda essa escala evolutiva que a gente... Olha que legal você falou, ampliar os horizontes. Os horizontes. Porque a informação, ela tá aí para todo mundo. O que era antigamente um fator de separação de pessoas, e quem tinha mais ou menos informação, hoje com a internet todo mundo tem acesso a basicamente as mesmas coisas. A diferença é como cada um é ensinado ou quer se desenvolver a utilizar essa informação. É isso aí. Só para acrescentar o que você falou e terminar o episódio. Prazer ativo. Vou falar um conceito rapidinho aqui, tá? Se você está com dificuldade de sair do lugar onde você está, mire coisas que você deseja que vão exigir que você saia do lugar onde você está. O que é isso? Se você mirar uma viagem, basta você juntar dinheiro, você atinge. Não é isso? Qualquer um pode juntar uma grana e chegar a fazer uma viagem qualquer, nem que seja para um lugar próximo de Belo Horizonte, sei lá. Entende? Tá. Ir a um restaurante, a mesma coisa. Sim. Qualquer um junta dinheiro e vai a um restaurante. Comer alguma coisa diferente, a mesma coisa. Mas se você mirar alguma coisa que te exige fisicamente e mentalmente, você aumenta seu poder. A gente chama isso aqui, esse prazer aqui, que num primeiro momento ainda não está no meu nível, de prazer ativo. Esse prazer ativo vai fazer com que você construa poder. Olha que loucura, cara, porque você aumenta a sua capacidade física e mental. Sim. Viagem, né? Mas já é um conceito que eu posso chamar de um conceito psicanalítico. Claro.
né? Gente, acho que deu por viagem Encerramos por mais hoje, um né? episódio. Muito bem. É isso aí. Brutas T, o javali que habita em mim, saúde o javali que habita em ti. Certo, Paulão? Certo, gente. Valeu, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!